Olá, turminha do quarto ano. Preparados para mais um dia de aula? Nossa aula hoje será de história e nós vamos ver o fim da escravidão. Vamos lá, dar início à nossa aula? Entre os séculos 16 e 19, a maior parte do trabalho no Brasil foi realizada por mão de obra escrava. Então, entre os séculos 16 e 19, a maior parte do trabalho ocorrida aqui no Brasil, ela foi realizada pela mão de obra escravizada, ou seja, a mão de obra dos escravos que eram trazidos da África e eram escravizados aqui no Brasil. No entanto, na segunda metade do século XIX, esse sistema se tornou menos vantajoso para a nova economia que se instalava no Brasil. Com a expansão das indústrias na Europa e na América do Norte, era necessário que houvesse mão de obra assalariada, capaz de comprar os produtos produzidos. Alguns fazendeiros do Nordeste, do Vale do Paraíba, que ainda dependiam da mão de obra escravizada, insistiu para que ela fosse mantida. Ou seja, esses fazendeiros, eles não queriam que a mão de obra escravizada ela deixasse de existir. Eles queriam que ela fosse mantida. Contudo, diversos setores da sociedade se mostraram favoráveis ao fim da escravidão e se mobilizaram em diversas campanhas abolicionistas. O que significa abolicionista? Abolicionista está realizado com a abolição, ou seja, extinção, anulação. E naquela época, a escravidão havia se tornado insustentável para a economia brasileira. Por quê? Porque além da abolição da escravatura, já ter ocorrido em outros países, como a Inglaterra, então ela passou a pressionar o Brasil pelo fim da escravidão, porque tinham interesses comerciais em aumentar o mercado consumidor. Em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, governava o país em lugar do pai, que estava ausente. Foi ela quem assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil. Então, a Lei Áurea, ela foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, enquanto ela governava o país no lugar do pai dela, Dom Pedro II. E essa lei, ela abolia definitivamente a escravidão no Brasil. A abolição da escravatura não foi um presente da princesa Isabel aos africanos escravizados. A liberdade só foi concedida depois de muita pressão da Inglaterra ao governo brasileiro, incluindo o não reconhecimento da independência do Brasil, caso não acabasse com a escravidão. Na época, a Inglaterra era o centro de decisões sobre questões comerciais e diplomáticas internacionais, o que deu força à luta dos abolicionistas e dos próprios escravizados, que se rebelavam contra a sua condição. Então, a Inglaterra, ela foi o centro das decisões sobre essas questões comerciais e diplomáticas. Foi a Inglaterra que deu força à luta dos abolicionistas, aonde esses abolicionistas e os próprios escravizados já vinham lutando por essa abolição da escravidão no Brasil. Então, os abolicionistas e os próprios escravizados que se rebelavam contra essa condição,
contra essa condição da escravidão ainda não ter sido extinta. Então a Inglaterra, ela foi o centro das decisões sobre essas questões, tanto comerciais como diplomáticas. A situação dos escravos libertos. E agora vamos ver a situação dos escravos libertos. A situação dos escravizados, após se tornarem livres, não foi acompanhada de ações que o integrassem à sociedade. Os negros livres sofriam discriminação e tinham dificuldade para conseguir trabalho para se sustentar. Então, após a libertação dos escravos, após a princesa Isabel ter abolido a escravidão no Brasil, a situação desses escravizados eram bem complicadas, eram difíceis. Por quê? Porque eles não foram integrados à sociedade. Eles foram livres e eles sofriam discriminação, eles não conseguiam emprego para se sustentar. Então eles passaram a passar muita necessidade, porque mesmo escravizados, ruim ou bom, ele tinha aquela alimentação ali durante aquele dia. Não era boa, eles não viviam em situação favorável. A situação na senzala era muito triste, era muito complicada, eles viviam tumultuados numa cela escura. Mas depois que eles foram libertos, eles estavam livres, tinham essa liberdade, mas eles não conseguiam trabalho para se sustentar. Então passaram por situações de muita necessidade. Alguns deles foram trabalhar nas cidades, enquanto outros permaneceram no campo, trabalhando e recebendo baixos salários. Outros ainda juntaram-se a populações do quilombos, que existiam desde a época dos engenhos de açúcar. Contudo, muitos não encontraram trabalho e moradia e passaram a viver em condições precárias. Turminha, chegou a hora da atividade. O nosso conteúdo de hoje, como a tia já falou lá no início, é o fim da escravidão. E a nossa atividade será da página 117. Resolvam a atividade e depois voltaremos com a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 117. Primeira questão. Converse com os colegas e responda as questões abaixo. Como nós não estamos na nossa sala, então vocês podem fazer sozinhos, tá bom? O item A. A quem não interessava o fim da escravidão? A alguns fazendeiros do Nordeste e da região do Vale do Paraíba, plantações de café que já estavam praticamente falidos e não tinham condições de pagar empregados. B. E a quem interessava economicamente o fim da escravidão? As indústrias e comerciantes, que precisavam de consumidores para expandir suas vendas. 2. Leia o texto abaixo e responda as questões. O item A. De acordo com o que você já estudou, apesar dos movimentos abolicionistas e da luta dos escravos, o que foi determinante para a abolição da escravidão no Brasil? A pressão da Inglaterra. B. Por que a Lei Áurea é considerada uma farsa pelos movimentos negros? Porque não trouxe proteção aos ex-escravos, nem políticas públicas por parte do governo que possibilitem melhores condições de vida a eles. Então, turminha, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito direitinho. Coloquem a data de hoje na página que nós fizemos e a palavra corrigido, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês
e até a próxima aula.